A primeira carta chegou numa terça-feira, um dia que não pedia atenção. O envelope foi enfiado por baixo da porta do apartamento 3C em algum momento entre o amanhecer e as 8h30, enquanto Eleanor Price tomava banho e ensaiava conversas que jamais teria. Era um envelope simples, cor creme, sem nenhuma marca, exceto pelo nome dela escrito com uma caligrafia cuidadosa e desconhecida. Sem endereço de remetente. Eleanor estava parada no corredor estreito, com uma toalha enrolada nos ombros, encarando o envelope como se ele pudesse se mover sozinho. Por um instante, considerou deixá-lo onde estava. Esse instinto, de adiar, de evitar, havia se tornado uma segunda natureza desde a morte do marido. Por fim, ela se abaixou e o pegou. Dentro havia apenas uma página. Eleanor, me desculpe por não ter me despedido direito. Achei que teria mais tempo. Seu peito apertou. A caligrafia era inconfundível. Este era de Thomas. Ela sentou-se pesadamente no sofá, a carta tremendo em suas mãos. Thomas havia morrido 11 meses antes, repentinamente, absurdamente, no meio do preparo do café. Sem aviso. Sem últimas palavras. Apenas uma xícara meio cheia esfriando na bancada e uma vida cortada em duas. Ela havia empacotado as coisas dele lenta e dolorosamente ao longo de meses. As roupas foram doadas. Os livros, encaixotados. Os cadernos, especialmente os cadernos, foram queimados num raro momento de raiva que ela preferia não lembrar. Thomas era um escritor compulsivo. Listas, rascunhos, cartas incompletas para ninguém em particular. Ela não suportava a ideia de que ele tivesse deixado palavras inacabadas para trás. E, no entanto, eis que surge um. O celular dela vibrou. Um lembrete no calendário. Ligar para a seguradora. Ela ignorou sem pensar. A carta continuava. Há coisas que nunca te contei. Não porque eu não confiasse em você, mas porque eu não sabia como ser o homem que você pensava que eu era. Se esta mensagem chegar até você, então falhei em ser alguém com quem conquistei um relacionamento. Eleanor prendeu a respiração. A carta terminou aí. Sem assinatura. Sem explicação. Ela leu 3 vezes, depois dobrou cuidadosamente e colocou sobre a mesa de centro, como se pudesse amassá-la. Naquela noite, ela sonhou com portas que não se abriam. A segunda carta chegou 2 dias depois. Dessa vez, Eleanor estava espiando pelo olho mágico quando ouviu passos no corredor. Ela não abriu a porta. Quando finalmente abriu, a carta já estava no chão. Mesmo envelope. Mesma caligrafia. Este era mais longo. Tenho pensado na noite em que nos conhecemos. Você usava aquele casaco azul que detestava porque o zíper nunca funcionava. Você disse que ele te dava uma aparência inacabada. Eu não te disse isso na época, mas gostei disso. Gostei de você não estar fingindo que já tinha terminado. Eleanor levou a mão à boca. Ela nunca tinha contado a ninguém sobre aquele casaco. Existem compartimentos dentro das pessoas que nunca recebem luz. Eu tinha mais deles do que você imagina. Seu pulso martelava em seus ouvidos. As explicações racionais surgiram rapidamente. Alguém pregando uma peça cruel, caligrafia falsificada, correspondência atrasada. Mas nenhuma delas resistiu ao peso dos detalhes. Essas cartas sabiam coisas. Coisas íntimas. Coisas esquecidas. Naquela noite, Eleanor vasculhou o apartamento de cima a baixo. Sem bilhetes escondidos. Sem selos antigos. Sem envelopes guardados em gavetas. A caixa de correio era estreita. A câmera do corredor estava quebrada há meses. Na 4ª carta, ela parou de dormir. Cada carta revelava algo: arrependimentos, memórias, confissões que Thomas nunca havia expressado. Ele escrevia sobre a crueldade do pai, sobre a culpa que carregava por ter abandonado a irmã mais nova, sobre o medo de ter construído sua vida sobre uma confiança emprestada.
Eu te amei mais sinceramente do que vivi, dizia uma carta. Eleanor começou a deixar as luzes acesas. No 7º dia, ela encontrou uma carta esperando por ela no balcão da cozinha. Não passou por baixo da porta. Dentro de sua casa. Ela ficou paralisada, com as chaves penduradas nos dedos. Você deveria estar com raiva, dizia a carta. Eu entenderia se estivesse. Mas raiva significa que você ainda espera algo de mim. Seus joelhos cederam. Ela deslizou até o chão, soluçando no silêncio. Naquela noite, ela falou em voz alta pela primeira vez em quase um ano. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Por que agora? O apartamento respondeu apenas com silêncio. A carta seguinte chegou com instruções. Amanhã, vá à antiga estação de trem ao entardecer. Há algo que preciso que você veja. Eleanor não contou a ninguém para onde ia. Ela não sabia como explicar sem parecer desequilibrada. O luto já deixava as pessoas desconfortáveis. O mistério só pioraria a situação. A estação estava fechada há décadas, os trilhos enferrujados, a sala de espera lacrada. Ela passou por uma brecha na cerca enquanto o céu escurecia. Lá dentro, a poeira pairava densa no ar. Passos ecoavam, apenas os dela. Uma única luz tremeluzia perto da antiga bilheteria. No banco, embaixo dele, havia uma pilha de envelopes. Eleanor aproximou-se lentamente. Cada envelope estava etiquetado com um nome. O nome dela. Da irmã dela. Da mãe dela. Pessoas que Thomas conhecia, mas com quem nunca havia conversado sobre sua vida interior. No fundo da pilha havia uma última carta. Eu tinha medo de ser conhecida por completo, dizia a mensagem. Então, deixei partes de mim inacabadas. Sinto muito por ter feito você carregar esse silêncio. Eleanor desabou no banco, agarrando as cartas. A compreensão veio aos poucos, como uma contusão que surge dias depois. Thomas não havia enviado essas cartas. Ele os havia preparado. Escrevia-as durante noites insones, em momentos de lucidez que ele nunca compartilhou. Escondi-as, planejei-as, providenciei para que viessem à tona somente depois que ele se fosse. Não para assombrá-la. Para concluir a fala. A última carta era endereçada somente a ela. Se você está lendo isto, é porque eu não sobrevivi. Mas você sobreviveu. Por favor, não viva como eu vivi, pela metade, cuidadosamente incompleta. Diga a verdade, mesmo quando sua voz tremer. Eleanor permaneceu na estação até que a luz se apagou. As cartas pararam depois disso. Chega de envelopes. Chega de escrever à mão à meia-noite. A vida não se iluminou de repente. A tristeza não desapareceu. Mas algo mudou. Eleanor recomeçou a falar, com amigos, com a irmã, com estranhos quando era importante. Ela contava histórias sobre Thomas que não eram romantizadas, que incluíam seu medo, sua ternura e suas falhas. Ela parou de fingir que tinha terminado. Meses depois, quando finalmente se mudou do apartamento 3C, ela deixou uma coisa para trás. Um único envelope, escondido debaixo da porta. Dentro, escrito com sua própria caligrafia trêmula. Você não desapareceu. Você apenas aprendeu a falar tarde demais. Eu te ouço agora. E pela primeira vez desde que ele se foi, o silêncio pareceu reconfortante.